Então, o que acontece? Hoje, as pessoas se sentem mais liberadas. E o sexo também virou uma válvula de escape, né? Então, eu não tô bem no trabalho, então eu vou, né, sair para uma balada, vou ficar com alguém e aí eu me libero. E, na verdade, não é essa a função, né? A função, na verdade, é de uma regulação mesmo, né, instintual, né, de impulsos, né? Então tem muitas coisas relacionadas, na verdade, com uma questão de estrutura psíquica. No meu caso, quando eu comecei a namorar com ela, eu já era assumida. Tipo, pra minha família e... Assim, pra minha família era naquelas. Eles achavam que eu já era hétero de novo. E aí, pros meus amigos todos, normal. Sempre foi normal. Agora pra minha família que foi meio assim. Tanto que eles odeiam ela. Minha sogra me ama. Todo dia que eu vou lá, ela faz almoço pra mim. É tipo um amor muito grande, assim. É bem irônica, porque minha mãe odeia ela. Tipo, minha mãe, eu me assumi pra minha mãe com 16 anos. Foi meio que um choque pra ela. Tipo, ela tratou de boa, só que... Depois ela meio que surtou e, tipo, começou a jogar uns negócios na minha cara. Tipo, só que aí ela viu que o meu caráter não mudou. Eu continuava a mesma pessoa. Só que simplesmente eu gostava de outra pepequinha. Então, a sexualidade humana, na verdade, é um tema muito complexo. Até porque a gente está baseado em tabus culturais, sociais e temporais. Então, antigamente, a gente tinha uma série de procedimentos em relação à sexualidade. Eles tinham regras, né, para nortear essa sexualidade. Se você olhar a história humana, né, inicialmente os gregos, eles tinham uma liberação muito grande. Quando a gente vai entrando nessa história, isso vai sendo norteado, né, por questões religiosas, questões culturais, políticas. Então, o ser humano ele precisou ser adaptado a essas regras. E ele foi se adaptando a isso. Tanto é que nós temos questões religiosas que norteiam, né, a sexualidade, questões sociais, por exemplo, né? Você tem leis que falam que você não pode transar na rua. Então eu optei por escolher esperar, porque também é colocado na Bíblia, porque na palavra, né, de Deus fala que não existe namoro, que esse é um tempo de preparação, que na verdade você tem que conhecer o seu marido depois do casamento. E por isso que eu optei esperar, me guardar, enfim, para ter toda essa surpresa, todo esse envolvimento depois do casamento. Para que se até o casamento não der certo, eu não tenha nenhum tipo de vínculo ou intimidade tanto aprofundada com o meu namorado, enfim. Eu vim vindo, entendeu? Porque na verdade assim, a gente se conheceu no passado. E aí eu grudei, entendeu? Ele morava com uma núbia. Também tinha relações com ela. E daí, durante um tempo, ficou os três aqui e tal. Hoje tudo é possível. O ser humano, na verdade, hoje a gente fala de que não existe um padrão, né? Então as pessoas elas conseguem ter uma plasticidade, uma flexibilidade muito maior do que algum tempo atrás. Antigamente a gente tinha uma família muito tradicional, pai, mãe e filhos. Hoje nem isso a gente tem mais. Hoje a gente considera, por exemplo, família de um, que é aquele cara que não quer casar, que não quer ter filho e quer viver a vida. E ele é considerado uma família. Então, se os conceitos, por exemplo, até de família, que eram conceitos mais fechados, mudaram, imagina em relação às relações afetivos sexuais, né? Então, as pessoas podem realmente se relacionar afetivamente, sexualmente, e isso não vai fazer diferença, né, para elas. E na verdade, essa luta para você decidir o que você faz com o seu corpo e o que você faz com o seu destino tem a ver tudo com ser livre, que é você ter relações em que você é livre, relações em que você decide o que você vai fazer com o seu corpo. Só que a grande questão está como que isso tem sentido para cada um. Né? Então tem algumas pessoas que vão ter isso como uma coisa que realmente faz sentido para elas. Outras fazem isso por causa de uma questão social. É legal, todo mundo vai achar bacana. Então a grande questão é qual que é o simbolismo individual. Né? Se ela está fazendo por realmente necessidade dela, porque realmente ela gosta, ou porque é bonito. Eu participei de umas fotos do Pelos Pelos, falo sobre mulheres que não se depilam, e por causa desse projeto eu acabei deixando de me depilar. Aí eu fui entrevistada algumas vezes e eles sempre perguntam, mas sei lá, o seu namorado gosta? Ou o que os homens acham disso? Não interessa o que os homens acham disso. Todo casal, você acha que você quer o cara só pra você, ou a mina só pra ele.
Quando ele falou assim, Jé, vamos tentar uma prática diferente, você vai curtir, eu fiquei um pouco retraída, tipo, porque você fica com a cabeça um pouco fechada. E depois eu falei assim, não tenho nada pra perder, vamos ver como que é. Então, a gente fala de sexualidade, tem que tomar cuidado, não é que a gente tem que patologizar tudo, né? Tudo é patologia. Mas a gente sabe que tem voyeurs, né? Que as pessoas gostam de ver os outros. A gente sabe que tem pessoas que gostam de ver a parceira com um outro e que isso excita. Que, na verdade, tem que ver até onde realmente isso é um desvio, até onde isso está dentro de um parâmetro de saudável, né? Porque não adianta eu dizer que eu vou lá na casa de swing, minha parceira fica com outro e eu fico bem. Será que eu fico bem mesmo? Depois eu me relaciono bem com ela? Não em relação à sexualidade, mas às outras coisas, né? Será que eu trato bem? Como é que é a minha relação? E aí a gente entra em outros critérios de submissão, de ativo, de passivo, de quem que é o dominante. Então, às vezes ali, né, no ato sexual, tem um dominante que depois ele se torna passivo na relação. Só ali no ato sexual ele é dominante. E aí a gente tem que ver os impactos disso na relação. Ela é mais ciumenta, falo mesmo. Eu sou um pouco mais ciumenta, mas a gente é em comum acordo. Ele não faz nada quando eu não estou presente e eu também não faço nada quando ele não está presente. É comum acordo dos dois. E não pode ser nenhuma conhecida. Na verdade, foi uma ideia que eu tive há uns 2 anos atrás e eu fiquei insistindo, né? Tentando entrar na mente dele pra ele soltar mais essa ideia, assim, né? Que no começo a gente não era um casal tão liberal assim, né? Eu já tinha essa ideia na cabeça. E com o tempo fui, né, convencendo ele a gente procurar e tentar iniciar essa atividade com os casais. Faz uns 2 anos, eu acho. Uns 2 anos que a gente começou a frequentar essas casas de swing. Então, a grande questão desses casais de swing, a gente tem que entender isso. Será que os dois realmente gostam? Será que os dois se sentem confortáveis? Ou será que tem uma troca ali, né? Se tem uma questão de abuso de poder, né? Porque tudo tem troca nessa vida. Você faz o que eu quero, depois eu faço o que você quer também. Né? Depois a gente vai na casa da sua mãe, tipo, né? Nossa, eu tenho que ir na casa do swing pra você ir na sogra. E é mais ou menos isso. Ir e vindas, 2 anos. Tanto é que, né, por exemplo, tem casais que têm acordos devido à questão religiosa de só, né, iniciar a sexualidade depois do casamento. Então eles fazem, às vezes, até todas as preliminares, mas não existe a penetração. Né? E tem casal, por exemplo, que nada disso faz, porque começa a passar mal só do primeiro calafrio. Ai, meu Deus, não posso, não dá, enfim, né? Então, eu tive já um relacionamento no qual eu seguia de um outro contexto, que era a gente se vê todo dia, enfim. E aí, quando eu vim para a igreja e a gente começou a fazer corte, aceitamos essa visão, e aí os dois têm que se entender, os dois têm que falar, não, vamos junto. O dia que você tá fraca, eu não tô, enfim, vamos dar a mão e vamos continuar. Então, a gente não se vê durante a semana, né? A gente se vê pouco, a gente se vê mais de final de semana, enfim. E a gente também evita momentos mais fortes, né? Para que a gente não venha cair em nenhuma tentação. Existem regras. Então, o ser humano ele precisa o tempo inteiro regular os instintos deles, que são naturais, né, que todo mundo, segundo Freud, segundo a psicanálise, a gente tem a libido. O que é a libido? É a força motriz de vida. E essa força é uma força sexual. Então, se o ser humano pudesse, né, na verdade, ele transaria 24 horas por dia. Mas ele não pode. O que ele faz com essa energia? Ele coloca em outras situações. Então, quando você vai trabalhar, a gente diz que você põe essa energia de vida, que é a libido, no trabalho. Por isso que você fica tão feliz com a produção que você faz. E em todas as outras áreas. Mas você também põe essa energia sexual na sexualidade, né? E o que acontece hoje? As pessoas colocam essa energia de formas diferenciadas, até porque a gente tem uma liberação social para isso. Então, por isso que você tem essas relações de amor livre, que as pessoas, elas se gostam, mas elas relacionam-se sexualmente também com outras pessoas. Para Freud, por exemplo, isso seria uma loucura, porque Freud diria que você tem um objeto de amor por vez. Se você tem mais de um, isso, né, tá gerando já uma neurose mais complexa. É muito louco, assim, porque eu vejo que mesmo quando ele se relaciona com outra pessoa, aquela relação é dele e ela não me afeta. Tipo, nossa relação de relações livres, você não precisa abandonar uma pessoa porque você se apaixonou por outra. Entendeu? Que é o que acontece normalmente nos namoros e tal.
E não tem essa de terminar a relação. Não, você tem uma relação com uma pessoa, tem fases que pode ter sexo ou não, entendeu? E o sexo, ele não vai dizer se você ama ou não ama, que tipo de relação que você tem, entendeu? Não existe mais esse chavão que é um problema masculino, que os homens só gostam disso. Isso é mentira, as mulheres gostam e gostam muito. Né? A sexualidade feminina ganhou, né, um status social diferenciado. E as mulheres hoje dizem o que gostam, o que não gostam, gostam de ficar com mulheres, gostam de ficar com homens e com mulheres, ou só com homens. Então não tem mais essa história também, né? Com mulher. Só com mulher. Por quê? Ah, porque eu gosto dos dois. E eu só gosto de um. Aquele negócio de pele, de corpo, assim, dá aquele... Ai, tô com saudade de ver. Aí, tipo, encosta, assim, aí, tipo, vai abraçar, assim, aí já dá aquele... Vamos transar, tipo isso, entendeu? Eu sempre gostei de apimentar a relação, de estar, né, dando uma apimentada, usando uma roupinha diferente. Mas aí, começa a passar o tempo, a gente começa a sentir falta de algo a mais, né? Eu tinha curiosidade de saber como que seria um cinturão. Que no caso é a piroquinha de gelzinho lá, aqui, né? E ela tinha curiosidade de saber como que era. Eu também falava. Eu nunca, nossa, pra que se eu vou ficar com mulher, pra que eu vou, né? Só que, tipo, me deu curiosidade. Tanto de receber como de fazer. E ela também. Aí ela falou, Thaís, o que você acha? Eu falei assim, tudo bem. Como a gente sempre teve uma relação muito aberta, um relacionamento muito aberto, não, tudo bem. Aí a gente acabou comprando e tal. Foi horrível, né? Porque é um bagulho estranho. Mas no caso foi horrível você receber. É porque dói um pouco, né? É porque a Tayane, ela era virgem. Eu era virgem. já não era mais virgem. Como é que eu fico sem sexo?